Galera, seguinte, o mercado de criptomoedas está na expectativa da gente ter aí a fala do Trump em relação às tarifas dos Estados Unidos, mas até agora a gente não teve nenhuma novidade em relação a isso. A gente sabe que vai acontecer no dia 2 de abril, mas até o presente momento nenhuma novidade em relação a isso e o mercado cripto aguarda ansiosamente. Mas enquanto isso, a gente tem aqui no vídeo de hoje, né, uma previsão aí de um analista de XRP que fala que o XRP vai chegar até a marca de $6 em breve. Então vamos analisar tudo isso que ele está falando e vamos ver aí também, claro, a minha opinião. Então assiste o vídeo até o final para você entender tudo que eu estou falando. Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal XRP 24 horas, o seu canal 100% focado em XRP. Antes da gente continuar com o vídeo, obviamente não esquece de se inscrever no canal e ativar os sininhos da notificação para não perder as próximas novidades sobre XRP. Saiu notícia nova, análise nova, previsão nova sobre XRP, tem vídeo novo aqui no canal. Então, como eu falei, né, a gente ainda não está tendo muitas novidades em relação ao preço. O preço do XRP vem se mantendo aí completamente estável, porque todo o mercado está de olho do que vai acontecer em relação às tarifas e o preço nesse exato momento está 2,14, né? Ele até cresceu um pouquinho aqui nas últimas horas, mas de qualquer forma ele está ainda assim na sua média, então a gente não tem muitas novidades até o presente momento em relação a isso. Mas vamos ver aqui, né, essa previsão, essa nova previsão de preço de XRP falando aí no potencial de $6. Olha só, segundo essa previsão, o XRP está à beira de uma reversão de preço. Segundo essa previsão, um triângulo simétrico visível nos gráficos e apoiado por algumas pistas técnicas muito fortes falam que o XRP pode atingir um nível de $6 no curto prazo. Aí ele continua aqui dizendo que o XRP vem gradualmente atingindo o ápice desse padrão triangular, reduzindo sua faixa de preço ao longo das semanas. É uma formação que frequentemente resulta em uma mudança abrupta no preço para cima ou para baixo. Nesse caso, a maioria quer ver o aumento. E aí o analista, né, de criptomoedas, o Dark Defender, né, eu sempre trago aqui algumas previsões dele, observou que o XRP poderia acabar subindo para um valor de $6. Então vamos lá, né? Aqui vocês podem ver o gráfico que o Dark Defender coloca aqui, né? Ele fala que o XRP ainda teria aqui um pouquinho de queda nos próximos dias e aí ele subiria num patamar chegando aí acima dos $6. Cara, o que eu acho sobre isso? Eu sempre falo aqui o seguinte, né? Sempre quando eu trago notícia de previsão, né, gente, eu falo o seguinte: uma das grandes questões para você saber previsão de preço e para você lidar com essa previsão, para você saber se essa previsão tem capacidade de ocorrer ou não, é você saber quando que ele está falando que tal preço vai chegar. Então eu sempre falo isso, eu sempre trago aqui vídeos de previsão no canal e eu sempre alerto para vocês essa questão, né? Quando que o preço vai chegar a $6? Então ele está falando, por exemplo, que no curto espaço de tempo, ele coloca, não sei se dá para ver aqui, mas ele coloca que vai chegar nesse patamar antes de maio. Então ele está colocando que em um mês o XRP vai praticamente triplicar de valor. E aí que vem sempre aqui a minha crítica a esse tipo de previsão, porque na minha opinião isso mais atrapalha do que qualquer outra coisa. Não tem pé nem cabeça a gente colocar que o XRP vai triplicar de preço em abril, tá? Isso é simplesmente impossível. Não vai acontecer. Se você chega para mim e você fala, eu acho que o XRP até o final do ano, ele pode chegar a $5, né? A gente analisando aqui um cenário do Bitcoin, por exemplo, a 150 mil, aí se você me pergunta isso, eu falo, cara, na minha opinião isso é algo possível, pode acontecer. Agora, se você está me falando que o XRP vai triplicar de preço em 30 dias, aí, na minha opinião, é uma loucura completa e não adianta vir aqui com gráfico e com análise. Até porque essas questões, eu sempre falo, não adianta só você ficar lendo o gráfico, porque
principalmente quando a gente analisa o XRP. O XRP, ele depende do Bitcoin, tá? Se a gente está falando, por exemplo, que o XRP vai triplicar de valor em um mês, isso significaria que o Bitcoin, no mínimo, teria que dobrar de preço em abril. E isso não vai acontecer. O XRP pode aumentar de preço em abril? Pode. O Bitcoin pode aumentar de preço em abril? Pode, sabe? O mercado cripto pode se recuperar em abril? Pode. Tudo isso é verdade. Agora, depende de que valor você está falando, tá? Que valor você está considerando. Então, quando ele fala aqui $6, cara, para mim não tem sentido nenhum. Óbvio que essa é a minha opinião, você pode ter uma opinião contrária à minha, né? Esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, você faz aquilo que você bem entender. Então isso aqui para mim, cara, não tem nenhum cabimento, tá? E o XRP, como eu falei, depende de outros fatores, depende de aprovação de ETF, e a gente não vai ter aprovação de ETF em abril. Depende de grandes bancos utilizarem XRP. Eu mesmo hoje aqui, eu trouxe aqui um vídeo falando que bancos estariam testando o XRP. Só que assim, esse teste, galera, eles não vão aprovar em um mês, em 30 dias, sabe? Então existem diversos fatores. Então se ele chegasse aqui e falasse, olha, até o final do ano, 2026, pode chegar a $6. Aí eu falaria, cara, é possível, é possível. Agora, quando ele vem e diz, vai chegar em abril, aí isso pra mim é uma loucura completa, eu não vejo nenhum cabimento disso, tá? Pelo menos na minha opinião. Até porque, primeiro de tudo, galera, eu sempre falo, o XRP ele precisa conseguir superar certos patamares de preço. Então ele precisa primeiro recuperar 2.2, depois ele precisa recuperar 2.4, depois ele precisa chegar no 2.8, depois ele precisa recuperar no patamar de $3. Tão importante o patamar de $3 que o XRP alcançou poucas vezes. Então, por exemplo, se a gente chega no final de abril e o XRP recupera, por exemplo, $3, cara, nossa, eu acho que seria o melhor cenário possível para o XRP. Agora, quando você vem e chega aqui com $6, cara, nossa, aí para mim não tem nenhum cabimento, mas essa, claro, é apenas a minha opinião. Então, eu queria saber aqui a opinião de vocês nos comentários. Então, esse vídeo daqui, galera, foi um vídeo mais rápido falando sobre mais uma previsão de preços de XRP. Deixa aqui nos comentários qual que é a sua opinião, se você concorda comigo ou se você concorda aqui com o Dark Defender. E também, claro, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, porque como eu falei, o mercado cripto tá ansiosamente esperando aí as novidades do Donald Trump para esse dia 2 de abril. Então se inscreve no canal, a gente se vê no próximo vídeo, até a próxima e tchau!